Ok. Prontinho. Bom, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma aula, né? Hoje é quarta, então não foi ontem. Ontem foi feriado, então eu optei por fazer a aula hoje que eu imaginei que fosse melhor para a grande maioria de vocês, tá? Bom, a aula hoje estava marcada como carboidratos e eu decidi fazer essa alteração e coloquei para a gente falar de BCA por uma sequência lógica do conteúdo, certo? Então a gente falou sobre suplementação proteica, tá? Que foi a primeira aula. Falamos na última aula sobre a suplementação de creatina, que é um composto guanidínico formado a partir de 3 aminoácidos. Então, seguindo essa lógica, né, de proteínas e aminoácidos, eu preferi continuar com um aminoácido, digamos assim, e aí depois que a gente encerrar todos os aminoácidos e metabólitos derivados de aminoácidos, a gente começa a partir para outro macronutriente, que é o carboidrato. Então, achei que de uma maneira, uma sequência mais lógica e uma linha de raciocínio, dessa forma poderia ser melhor e contemplar o conteúdo seguindo uma metodologia, ao invés de carboidratos, tá ok? Então foi por isso que eu decidi fazer essa pequena alteração e aí hoje a gente vai falar de BCAA. Bom, então vamos dar início, né, a esse suplemento. Bom, polêmico BCA, né? A gente fala aí bastante coisa do BCA, bastante controverso, né? As opiniões sobre esse tipo de suplemento. Mas o que acontece é que os BCAAs, eles são aminoácidos de cadeia ramificada. Então, eles são classificados como essenciais, ou seja, nosso corpo não consegue produzir. A gente precisa ingerir esses aminoácidos através da alimentação. Aqui a gente conhece os mais importantes, né, digamos assim, que é a valina, a leucina, né, especialmente a leucina, e a isoleucina. Esses três são os aminoácidos de cadeia ramificada, mais conhecidos como BCAAs. Eles correspondem a cerca de 35% do total de proteínas, de aminoácidos essenciais em proteínas musculares. Então, ele tem uma importância muito grande no que diz respeito à parte de construção e síntese muscular. A gente encontra esse aminoácido em abundância aí no nosso tecido muscular através do processo de renovação contínua. Lembrando sempre que a gente não estoca aminoácidos da musculatura, a gente tem sempre uma síntese e oxidação diariamente. Eu costumo brincar, né, e dizer que todos os dias a gente nasce com um corpo diferente, né? A gente nasce com uma musculatura diferente, com uma perna diferente, com um braço diferente. Isso porque sempre estamos nos renovando, tá? Toda vez que a gente tem um consumo de uma refeição rica em proteína, naturalmente a gente consegue ingerir esses aminoácidos. Esses aminoácidos vão começar a fazer um papel de construção no tecido muscular. E, obviamente, que outros aminoácidos que foram sintetizados, eles vão fazer parte do processo de oxidação também. Uma das grandes sacadas, um dos grandes segredos, digamos assim, que é necessário para o ganho de massa muscular é sempre você manter uma síntese maior em resposta à sua degradação, ou seja, maior síntese e menor degradação, a ideia é que você consiga ganhar mais massa muscular, beleza? Bom, acontece também, opa, fui para o final do slide aqui, né? Vamos lá. O BCA tem uma característica bem importante, que ele possui uma rápida metabolização. Então, a gente consome esses aminoácidos a partir da dieta e, naturalmente, esses aminoácidos vão participar do processo de síntese proteica muscular, certo? Isso na musculatura, obviamente,
Então a gente consegue ter aí uma síntese muscular, que essa síntese ela está ligada ao processo. Depois que você tem, né, a primeira etapa, que é na musculatura, acontece que na própria musculatura ela também começa a sofrer um catabolismo. E esse catabolismo ele é dependente aí de vitamina B6, ou seja, sem a vitamina B6, você não tem uma metabolização, digamos que tão eficiente desses especiais quanto na presença dela, tá? Essa reação ela é dependente de vitamina B6. E aí, obviamente, que depois desse catabolismo muscular, ele começa também a sofrer uma oxidação no fígado, e aí servir de cofatores para outros, digamos que, subprodutos, né, como o QIV, o HMV, o QIC, enfim, vão ser oxidados aí no tecido hepático, tá? A principal vantagem desses aminoácidos é que esses aminoácidos eles têm uma rápida metabolização e ele primariamente é metabolizado na musculatura, tá? Vale lembrar que todos os BCAAs, né, esses três aminoácidos, ele está presente em todas as fontes proteicas, beleza? E aí, muita gente pergunta às vezes, a gente sabe da importância dos BCAAs, a gente viu aqui que eles são aminoácidos essenciais, que precisamos ingerir ele através da dieta. Vimos também que ele corresponde a cerca de 35% do teor de aminoácidos essenciais da musculatura. Vimos que ele tem uma rápida metabolização, né? Então isso é uma grande vantagem em relação aos outros aminoácidos, mas nem por causa dessa rápida metabolização os outros aminoácidos são menos importantes do que a leucina, a valina e a isoleucina. A gente vai ver uma característica bem importante sobre esses aminoácidos e sobre a síntese global de proteínas. E aí muita gente pergunta, se nós temos aí uma importância bem significativa desses aminoácidos essenciais, tá? Onde encontrar? É numa loja de suplementação ou é em um mercado? Eis a dúvida. E eis agora aí uma imagem, o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Ele reflete bem o que é esse consumo de BCA. E serve como um principal argumento, ou melhor, não o principal, mas um dos argumentos chaves e importantes para a sua possível prescrição ou não, tá? Vamos lá, deixa eu até tomar uma aguinha aqui para poder falar sobre esse slide. Ó, uma coisa importante, né? A gente não vai falar sobre água nesse curso de suplementação, mas uma dica que funciona muito bem e tem funcionado para mim perfeitamente em relação ao consumo de água, para a gente bater o consumo de água na alimentação, é você andar com uma garrafinha. Então, até em casa, por exemplo, eu procuro estar com uma garrafinha de água para poder manter a ingestão. Porque quando você usa copo, nem sempre você está com tanta disponibilidade, né? Assim, nesse copo perto de você. Você tem que ir na cozinha, tem que ir. Às vezes o copo é mais difícil porque você tem uma abertura muito grande da água. Então, eu prefiro andar com a garrafinha, né, aos meus momentos. E eu tenho orientado muito isso aí para os pacientes e tem dando certo, né? Vem dando certo para poder manter a gestão hídrica. Bom, então vamos para um fator aqui importante. Essa tabela ela reflete muito bem a concentração de aminoácidos essenciais, né, os de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, nos alimentos fontes de proteína. Então a gente começa aqui pelo frango. Então, aproximadamente 100 gramas de frango cozido, a gente tem 2,3 gramas de leucina, tá? Ou 2.300 miligramas. A gente tem 1,7 de isoleucina. A gente tem 1,7 de valina, tem um total de 5,7 gramas de BCA. Se a gente pegar essa outra figura aqui, a gente vai perceber que em uma dose de BCA você tem 5 gramas. Vamos pegar um BCA aqui razoável, né, o BCA da ON, ou seja, 100 gramas de frango você tem a mesma dose de BCA do que um scoop, né, uma colher medida desse suplemento. A carne bovina você tem um pouquinho menos, certo? A maioria das carnes bovinas, dependendo do corte, são equivalentes.
mas aí você consegue ter, por exemplo, 2 gramas de leucina, 1.600 miligramas de isoleucina, 1.200 de valina, né, 1,2 de valina, 4,8 gramas de BCAA. Eu sempre falo isso, às vezes pode parecer meio ridículo, né? O que eu vou falar aqui agora, mas a gente sempre tenta manter essas coisas claras. Inclusive, até eu recomendo que, caso vocês falem isso com pessoas leigas, ou até para os pacientes de vocês, é porque ninguém tem a obrigação realmente de saber. A gente, como educador, como profissional da área, a gente tem o de divulgar essa informação, que é muito ridícula, né? É uma coisa básica, mas sempre é bom lembrar. Né? Às vezes você fala assim, e às vezes confunde mesmo o pessoal, né? Tipo assim, 100 gramas de carne bovina você tem 2.000 miligramas de BCA. Obviamente que a cada 1.000 miligramas isso seria a mesma coisa de 1 grama. Então, 2.000 miligramas é exatamente igual a 2 gramas, né? Conversão miligrama para grama, né? Nossa, João, tá falando isso com suplementação. Concordo também, mas é sempre bom a gente lembrar desses conceitos básicos, tá? Principalmente porque a gente tem o papel de alertar o nosso público, né? Os nossos pacientes, nossos clientes, as pessoas que acreditam e depositam confiança na gente. Olha só o ovo, né? 4 ovos aqui, você tem 2,2 de leucina, 1,6, 5,5 de BCA. Atum, você tem um pouco menos, tá? Em 100 gramas de atum. No leite, em 600 ml aí de leite, você tem 3 gramas de leucina, aproximadamente 2 copos, aí você tem uma boa concentração também de BCA. O queijo Minas, você tem 5,8 gramas de BCA. E aqui eu peguei um exemplo típico de uma Whey Gold, né? Da mesma marca, inclusive, a Optimum, bem famosa, aí vocês conhecem, que você consegue encontrar 2,5 gramas de BCA. Então, perceba uma coisa interessante. Todos os alimentos fontes de proteína, você tem BCA. Então, simplesmente por esse argumento, a gente já consegue perceber o seguinte: nossa, se a maioria dos alimentos eu consigo, né, os alimentos fontes de proteína, eu consigo ter uma boa concentração de BCA, será mesmo que essa suplementação ela é necessária? Será mesmo que vale a pena? É bom a gente refletir sobre esses questionamentos, tá? Olha só, outra coisa importante. Eu fiz aqui um cálculo base, né, que mostra, por exemplo, aqui a concentração no que diz respeito à quantidade de BCA em relação ao peito de frango, né, a uma breve proporção. Por exemplo, 6 quilos de frango. Isso, estou falando 6 quilos de frango nele cozido, já fazendo uma pequena conversão, pegando um valor médio aí de preço. Você ia gastar aproximadamente R$ 72, que seria um total de 60 doses de 100 gramas aproximadamente. Então, eu já contabilizei as possíveis perdas pelo método de cocção. Lembrando que 100 gramas de frango você tem 5,7 gramas de BCA. Se você for comparar aqui com BCA Gold, em 60 doses de 5 gramas, você tem o scoop. Então, é muito mais caro você comprar um suplemento de BCA do que comprar, por exemplo, o frango, que você tem a mesma concentração, certo? Enquanto a sua biodisponibilidade, você não tem nenhum tipo de perda, né, ou de influência negativa. É diferente da creatina, que, por exemplo, a concentração de creatina em 1 quilo de carne, ela é muito baixa proporcional à suplementação. Então, você aumentar, por exemplo, os estoques de fosfocreatina, como a gente viu na última aula, seria que comer muita carne durante o dia, mas muita mesmo, tá? Que é diferentemente de você estar pensando pela ótica de conseguir aumentar a sua ingesta de BCA, tá? Então, é muito complicado, né, você conseguir creatina via alimentação numa dosagem satisfatória, diferentemente dos BCAAs ou até das próprias proteínas, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui agora das possíveis teorias, né,
da suplementação de BCA e por que que, já adiantando aqui, ela é muito desnecessária em muitos casos. Uma das hipóteses para o consumo dos BCAAs seria a sua utilização pré-treinamento, tá? Só que se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vê que não faz sentido algum o indivíduo tomar uma suplementação de BCA pré-treinamento de força. Por que que isso não faz sentido? Vamos lá. Vale lembrar que o treinamento de força, vamos colocar aí um exemplo, a musculação. Independente da intensidade ou do volume de treinamento que você aplica no seu treino resistido, é muito pouco provável que você use de uma maneira muito significativa a contribuição energética por via dos aminoácidos, tá? Isso é muito pouco provável, por quê? Porque a musculação ela tem uma característica que você utiliza sistemas de combustível energético que tem muito mais eficácia, que é o próprio sistema de fosfocreatina e o próprio sistema do teu glicogênio. Claro que você tem uma parcela de contribuição dos aminoácidos para o exercício, mas ela é muito pequena, ela chega a ser insignificante, ou seja, você não sofre uma perda muscular, digamos assim, ou você não tem uma grande contribuição dos aminoácidos para a geração de energia durante o exercício. Esse processo de transaminação dos aminoácidos, tipo alanina glicose, é muito difícil de acontecer durante o treinamento de força, tá? Então, por necessidade, por um raciocínio, digamos que bioquímico associado com a fisiologia do exercício, a gente descarta qualquer possibilidade de necessidade de suplementação de aminoácidos pré-treinamento. Então, não faz muito sentido com esse argumento, o BCA ele é anticatabólico. Você vai sofrer um catabolismo muscular se a sua síntese proteica tiver baixa com uma degradação muito maior, uma deficiência provável de proteína via alimentação. Mas um treinamentozinho de uma hora e meia, não vai causar efeitos significativos no seu balanço proteico muscular diário. Então, essa questão de suplementar BCA antes do treino é piada, é furada. Tá? Não faz sentido algum. Se a gente for pegar outras características importantes de treinamento, como treinamento de endurance, por exemplo, durante o treino, como são treinos mais longos e são treinos mais exaustivos, teoricamente você teria uma contribuição de proteína um pouquinho maior do que o treinamento de musculação, mas ainda assim essa contribuição ela não chega a ser tão significativa, porque no treino de endurance você tem um processo de oxidação, tanto dos carboidratos pela via aeróbica, né, dependente de oxigênio, então você através das reações que envolvem oxigênio, você consegue uma duração desse exercício um pouco maior pelo ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs. Então, você entra ali através do oxaloacetato. Né, o oxaloacetato ele é derivado de glicose, né, de carboidrato. Então, você tem bom combustível energético para o exercício. Vale lembrar também que você tem a presença de ácidos graxos que podem contribuir também como intermediários para o ciclo de Krebs, tá? Então você tem muito combustível, você tem muito substrato para um treino de endurance, sendo que a parcela dos aminoácidos também é pequena. Então eu não vejo a necessidade de você suplementar aminoácidos, mais especificamente os BCAAs antes de um treinamento. Suplementar BCA durante o treinamento nem o de treinamento de força, também a gente segue pelo mesmo princípio, né? Eu já vi alguns nutricionistas falando assim, isso é tática ou é estratégia avançada de suplementação intratreino. É piada, isso aí é baseado no empírico, né? Não existe nenhuma evidência de que isso seja de fato benéfico, inclusive eu acho que pode ser prejudicial até um certo ponto, e vou mostrar aqui um esquema, o porquê que eu acredito nisso, porquê que a gente pode complicar uma síntese proteica
através da suplementação de BCAA, tá? E, basicamente, né, existe um trabalho que é muito legal, foi publicado recente, né, no The Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2017, publicado pelo Robert Wolf. Ele faz uma revisão que ele diz aqui, ó, nossa de cadeia ramificada, né, a síntese proteica muscular em humanos, mito ou realidade? Basicamente, o porquê que a suplementação de BCA ela não é tão eficaz, né? A gente pode perceber aqui, por exemplo, que o que acontece? Cerca de aproximadamente 70% do seu conteúdo de aminoácidos eles vão participar do processo de síntese proteica, tá? E eles vão sofrer aproximadamente, ele classifica aqui como unidades para ficar didaticamente melhor falando, né? Então, assim, você tem 25 unidades de aminoácidos que vão sofrer uma captação por outros tecidos, né, para fazer as funções diárias de proteína. Então, você tem, por exemplo, uma parcela também de 5 unidades aproximadamente de oxidação. Isso de uma condição normal, um pós-exercício, por exemplo. Tá? Qual é a hipótese do BCA? É que ele poderia melhorar essa ressíntese de aminoácidos para a musculatura, ou seja, ao invés de sofrer um processo de breakdown, né, de quebra desses aminoácidos, você sofreria uma quebra menor, digamos assim. Então você tem aproximadamente aí 15% a mais, é o que eles estimam de eficácia com a suplementação de BCA, teoricamente, tá? Teoricamente. Depois a gente vai falar sobre essa questão de teoria, hipóteses e evidências, porque muita gente confunde isso. Então, qual é a hipótese do BCA? Que você tem uma reciclagem. Então, se você tem essa reciclagem desses aminoácidos essenciais, você teria uma menor utilização de captação desses aminoácidos para outros tecidos, tá? Só que, mesmo você tendo uma melhoria, né, uma melhoria teórica, digamos assim, você diminui muito pouco essa oxidação e ainda assim você não tem uma síntese maior do que degradação de acordo com unidades. Então você percebe aqui, por exemplo, 8 unidades de oxidação para 4 unidades de síntese. Isso aqui está menor. Lembra que a gente falou que você precisa ter muito mais síntese do que catabolismo, do que a breakdown, que é isso aqui, ó, maior síntese, menor catabolismo de acordo com o pool de aminoácidos. Tá, João, e por que isso acontece? Por que você não tem mais síntese do que degradação quando você suplementa BCA? Porque o processo de síntese proteica ele é dependente dos 9 aminoácidos essenciais. Você depende da metionina, você depende da lisina, você depende do triptofano, você depende da valina, da isoleucina e da isoleucina, né? Você depende de todos os 9 aminoácidos essenciais. Como você suplementa apenas 3, isso é muito pouco, isso é muito insuficiente para que cause uma síntese proteica, digamos que mais elevada ou mais eficaz, tá? E aí muita gente fala assim, então se eu suplementar, por exemplo, whey mais BCA, eu vou ter uma melhoria significativa? Não. E basicamente por que isso acontece? Porque todo o processo de síntese proteica ele é saturável. Não significa que você suplementar mais proteína você vai ter mais síntese. A gente já até falou de proteína isso um pouco na primeira aula, né, onde, por exemplo, algumas populações individuais, tudo bem que você ofertar uma dose maior de proteína, você tem um resultado um pouco melhor, como idosos, por conta do processo de sarcopenia, ou mesmo se você tem um volume de treino talvez um pouco mais aumentado. Porém, aumentando mais do que isso ou suplementando mais aminoácidos, como os BCAAs, você não tem mais essa síntese porque o nosso músculo ele é limitado no que se diz respeito à capacidade de proteína, de você sintetizar proteína. Até porque se a gente for pensar por uma maneira mais aí molecular, né? Você não faz mais biogênese ribossomal suplementando aminoácidos. Você até tem uma condição boa aí de proteína para isso, né? Mas com aminoácido você não faz. Então não adianta você
suplementar uma quantidade muito alta de aminoácidos essenciais ou mais leucina, mais valina e mais leucina, uma vez que você não tem uma capacidade tão boa ribossomal de sintetizar novas proteínas. Então, o mecanismo fisiológico, o mecanismo bioquímico, o mecanismo molecular, biomolecular, é inviável, ele não sustenta esse tipo de suplementação, nem antes nem depois do treino, tá? E aí, vale sempre lembrar aqui, vale sempre ressaltar uma dicasinha que eu sempre dou para as pessoas que estão talvez começando no mundo da nutrição, sobre identificar alguns questionamentos e algumas possíveis respostas que a gente ainda não tem para muitas perguntas que surgem no meio da nutrição, frente dieta, suplementação e substância, de acordo com o método científico. Então, o que é que isso significa? Que nem sempre uma teoria ela é correta, tá? Então, o que é que a pessoa faz, por exemplo? Eu formulo uma hipótese, né? Vamos supor que eu quero investigar, sei lá, uma substância extraída da maçã. Estou inventando aqui para a gente entender. Vamos supor que eu encontre aí um aminoácido na maçã. Vou dar uma hipótese aqui. Obviamente, a maçã ela não é fonte de proteína, mas eu estou dando uma hipótese aqui bem louca, né, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Imagina que eu descubro aí que a maçã ela é rica em um aminoácido, tá? E aí eu começo a fazer algumas associações na minha cabeça e aí penso o seguinte: esse aminoácido da maçã ele pode ajudar na cognição, na melhoria cognitiva, tá? Eu tenho uma hipótese. Essa hipótese é de que o aminoácido da maçã melhora a minha performance cognitiva. Eu tendo essa teoria, eu não posso reproduzir ela, eu não posso dizer para a população que se você comer maçã, ou se você isolar essa substância da maçã, você vai ter uma performance cognitiva melhorada. Por quê? Porque ela ainda não foi testada, tá? Como eu também não posso dizer que ela é furada, porque se não existe evidência, né, não significa que ela é errada, né? Existe uma frase de Carl Sagan, né, que é um físico aí, cosmólogo, né, já não está mais entre nós, que ele diz o seguinte: ausência de evidência não significa evidência de ausência. Então, se você tem uma substância que ainda não existe estudo, a gente não pode falar que essa substância não funciona porque não tem evidência, simplesmente ela não foi testada, tá? Vamos lá, seguindo esse raciocínio. Então, vamos supor que eu pego essa hipótese, nessa teoria de que essa substância da maçã vai funcionar. O que é que eu preciso fazer? Testá-la. E como é que eu testo? Através de ensaios clínicos randomizados, crossover, duplo cego, placebo, controlado. É o melhor tipo de evidência para testar uma hipótese. Então, eu pego essa minha teoria e vou testar na prática. Só que é uma prática o quê? Documentada. Porque um estudo científico nada mais é do que uma prática documentada. Né? Então, a gente fala assim, prática e teoria. São coisas completamente diferentes. Tá? Então, se eu peguei essa minha hipótese, encontrei resultados positivos, perfeito, a minha hipótese se confirmou. Mas eu tenho essa hipótese e esses resultados clínicos mostrou um achado diferente, ou eu não encontrei, tipo, a minha hipótese não foi sustentada, ou seja, suplementar o aminoácido da maçã ou simplesmente comer maçã não melhora a performance cognitiva. Beleza, a minha hipótese possivelmente está errada. Então, assim, quando alguém te mostrar, por exemplo, alguma figura, né, algum mecanismo de ação, algum raciocínio lógico, fisiológico e bioquímico, nem sempre isso se fundamenta, porque ele precisa de experimento para poder ver se essa hipótese tem validação ou não. Tá? Então, nem sempre imagem bonitinha, slide, confirma muita coisa. Tá? Então, segue aí a dica, beleza? Bom, e o que os achados, o que os estudos, o que é que a prática documentada diz sobre o BCA? Vamos lá. Vamos começar com esse estudo aqui, que foi feito com homens, né, que foram orientados a dar saltos consecutivos e tomaram BCA para ver se isso melhorava alguma função importante, certo? Não foi avaliar a hipertrofia, obviamente você não vai
ter hipertrofia pulando, tipo fazendo le parkour, né? Ele queria ver, na verdade, a suplementação de BCA em marcadores de inflamação e de recuperação muscular, digamos assim. E aí viu que o seguinte, a concentração plasmática de creatina quinase é um marcador aí que, quando ele está disponível na sua circulação, significa que você possivelmente sofreu uma lesão muscular. Tá? Então, você teve uma menor lesão quando os indivíduos tomaram, melhor dizendo, 10 gramas de BCA. Assim como eles tiveram uma menor dor muscular também, certo? Então, os resultados mostraram a redução de dor e melhor recuperação muscular. Qual foi a grande viés desse estudo aí? É que eles não identificaram a concentração de proteína. Então, a minha hipótese, né, a minha sugestão é que, se você consegue ter uma boa alimentação proteica, essencialmente você pode ter esses resultados também de diminuição da dor muscular. Tá? Então, utilizar, por exemplo, um estudo desse para justificar a suplementação de BCA na hipertrofia é totalmente inocente, tá? Incoerente, é equivocado, digamos assim. Mas é um estudo bacana que mostrou que a suplementação de BCA pode reduzir a dor, apesar dos indivíduos esse estudo aí não controlar a ingestão proteica, beleza? Esse outro estudo aqui, publicado pelo Mike Spillane em 2013, mostrou que 8 semanas de investigação, 9 gramas de BCA antes do treino, não teve nenhum efeito sobre a composição corporal e performance. Então, mãozinha para baixo de BCA. Esse outro aí, estudo publicado pelo Dudion, para mim foi um dos mais picaretas no que diz respeito à suplementação de BCA. Um estudo completamente falho, inclusive esse estudo recebeu um monte de crítica, foi até retirado da revista. Tá? Recebeu uma carta aí ao editor por conter dados inconsistentes que eu vou aqui demonstrar para vocês. Então, nem todo estudo científico também literalmente é válido, né? Porque existe uma tendência maior. Olha só, esse estudo ele investigou, por exemplo, a suplementação de BCAA em dietas hipocalóricas e a sua possível utilização na manutenção de massa muscular. Então, o que é que esse estudo pegou? 2 grupos, um grupo consumia dieta hipocalórica, foram para homens, né? Relativamente hipocalórica, com a mesma quantidade de proteína proporcionalmente. Então, assim, a dieta estava igual, né? Estavam iguais nos 2 grupos, proporcionalmente, e estava com um alto teor de proteína. Então, eles se preocuparam em colocar uma dieta com alto teor de proteína para justamente não ter esse viés. E aí um grupo deu BCA e outro grupo não deu BCA. Então, basicamente, foram 2 dietas iguais, proporcionalmente iguais, uma com BCA e outra sem BCA, tá? Primeira crítica que tem nesse trabalho foi o método de avaliação da composição corporal. Se você faz um trabalho científico sério, né, você tem que usar ressonância magnética ou o próprio DEXA, que é um equipamento de raio-x de duplo feixes. Esses 2 métodos, digamos que seria padrão ouro, até a ressonância magnética mais do que o DEXA. Então, você consegue ter aí, por exemplo, digamos que um controle melhor. Aí esse estudo me vem com pesagem hidrostática. Pô, tá de piada, né? Avaliar a composição corporal com pesagem hidrostática em um estudo científico. Tudo bem, vamos relevar. Não é o melhor método, mas vamos relevar, tá? O que aconteceu? Olha só que coisa. O grupo que tomou BCA, ele perdeu aí mais ou menos 100 gramas de peso corporal total. Enquanto que o grupo que não estava tomando BCAA perdeu mais peso. Tá? Os grupos queriam fazer uma dieta hipocalórica para perder peso, eles perderam mais peso. O grupo que não tomou BCAA. Será que não é melhor, então, não tomar BCAA para perder mais peso, de acordo com esse estudo? Enfim. João, mas a gente não sabe o que foi que perdeu. Beleza. Segundo esse estudo, o grupo que tomou BCAA ganhou 400 gramas de massa magra. Vale lembrar que massa magra não é massa muscular. Massa magra é todo tecido livre de gordura. Músculo é outra coisa. Por isso que é complicado você fazer método por pesagem hidrostática, porque ele não fala quanto que você tem de músculo, ele fala quanto você tem de massa magra. Né? Água é massa magra, osso é massa magra, tecido conjuntivo é massa magra, enfim. Por isso que eu tenho essas críticas para um trabalho científico. Pesagem hidrostática, obviamente, a gente não tem como usar em consultório, porque eu acho que ninguém aqui tem uma piscina ali no consultório. Mas método de consultório a gente usa bioimpedância e a gente usa dobra. Né? Não vai usar um DEXA também, porque ainda
economicamente não é interessante, né? Mas vamos lá. O grupo que não tomou BCAA teve uma perda de aproximadamente 900 gramas, certo? O grupo que tomou BCAA perdeu 600 gramas de gordura e o grupo que o grupo que não tomou BCAA, que tomou carboidrato como placebo, perdeu 1,4 de gordura. Ou seja, você perdeu mais gordura não tomando sem BCAA do que com BCAA. Tudo bem. Mas segundo aqui, você teve uma perda de massa magra maior do que o BCAA. Massa magra, não foi massa muscular. Aí no gráfico, o estudo diz que você, tudo bem, teve uma perda maior de peso, né? Quando você toma o carboidrato, tudo bem, em comparação ao BCAA. Aí você tem a massa magra, né, mostrando que o BCAA teve um aumento de quase 0,5. Aí quando vem para a massa gorda, por exemplo, ele mostra que o BCAA perdeu mais massa gorda, mas não é verdade. Quem perdeu mais massa gorda foi o carboidrato. Ele colocou uma diferença estatística aqui meio duvidosa, mas tudo bem. Quando você olha, por exemplo, para a conclusão do estudo, sem ler o estudo inteiro, né, só vendo o resumo, eles falam o seguinte: esses resultados mostraram que a suplementação de BCAA em homens treinados, né, fizeram treino de resistência durante uma dieta hipocalórica, pode manter a massa esquelética enquanto você perde gordura corporal. Só que quem perdeu gordura corporal foi o grupo do carboidrato, não do BCAA. Aí nos resultados ele também fala uma coisa duvidosa, né? Olha só, resultados. O grupo do BCAA perdeu massa gorda. Ele não fala que o grupo que tomou carboidrato teve mais perda na gordura corporal. Ele omitiu esse dado. Não sei por quê. Tendenciosidade? Não sei. Aí na discussão eles se contradizem dizendo que, por exemplo, uma dieta já seria suficiente para você manter a ingestão de proteína adequada e até para manutenção de massa muscular. Eles se contradizem com os próprios achados que eles encontraram. E aí no final eles falam também que, por exemplo, esse trabalho teve um patrocínio aí da Saivation, né? Que é uma marca que vende BCA. Então, a credibilidade fica um pouco duvidosa em relação a esse estudo. Aí, mais recentemente, logo após o estudo ser publicado, outros pesquisadores meteram um pau, literalmente, né? Escreveram uma carta dizendo que, de acordo com esses dados que o Dudion publicou, não foi possível encontrar ou suportar os benefícios do BCA durante a suplementação de uma dieta hipocalórica. Né? Eles meteram um pau, foi uma carta ao editor, mostrando essas mesmas críticas que eu mostrei aqui para vocês, de acordo com outro trabalho. Então, tipo assim, foi um trabalho muito mal publicado. E se existe algum profissional que utiliza, por exemplo, esse trabalho para justificar a suplementação de BCA com esses dados duvidosos, esses dados omissos, né, e com patrocínio de marca de suplementação, isso é bem complicado, tá? Então, nem todo estudo científico, né, apesar de mostrar um dado, a gente precisa ler, precisa interpretar, precisa ver com calma. Aí, isso que às vezes complica a responsabilidade profissional, de você publicar qualquer coisa, não ler o estudo científico, botar lá a conclusão e dizer que isso é verdade absoluta, porque quando a pessoa publica, digamos que 90% das pessoas que estão lendo ali, elas não vão abrir o artigo para ler na íntegra. Então, a gente precisa ser divulgador científico, mas com responsabilidade. Tá? Bom, então, para concluir, tá? É muito fácil encontrar o BCAA na dieta, certo? Uma vez que o consumo de proteína está adequado, a suplementação é desnecessária. Talvez pode ser útil em pacientes com fenilcetonúria, tá? Uma condição clínica especial onde a pessoa tem um metabolismo prejudicado em relação ao aminoácido fenilalanina. Muitos alimentos, né, a fenilalanina é um aminoácido essencial. Então, por exemplo, todas as fontes de proteína você vai ter fenilalanina. Então, tem que ter muito cuidado com o paciente com fenilcetonúria. Então, de repente, isolar os aminoácidos essenciais, né, mandar manipular sem a fenilalanina ou até mesmo suplementar BCAA pode ser algo interessante. É caro, mas é uma opção, tá, para esses pacientes.
Talvez pode ser útil também encefalopatia hepática, outra condição clínica específica. E em veganos também, a gente falou lá de algumas estratégias de suplementação para vegano, essencialmente se ele não tem proteínas com um teor interessante desses aminoácidos essenciais, tá? E para esses pacientes, por exemplo, para veganos principalmente, a gente poderia trabalhar com dosagem de 70 a 100 miligramas por quilo de peso após o treinamento, tá? Para pessoas que têm uma dieta relativamente boa em proteína, ou até mesmo que suplementa o whey totalmente desnecessário. Então, de acordo com todo o corpo de evidência que a gente tem, de acordo com toda a fisiologia, com a bioquímica, com todo esse processo biomolecular, o que a gente pode concluir que a suplementação de BCA para a maioria das pessoas é desnecessária se você tem um consumo proteico. Então, esse suplemento a gente pode dizer que está um sinalzinho para baixo. Tá? Então, fica aí as minhas dicas, né? A minha sacada sobre esse tipo de suplemento. Se a gente vai trabalhar para alguns pacientes importantes, né? Alguém pode perguntar aí, em cápsula ou em pó? Melhor trabalhar em pó porque você tem uma concentração um pouco maior. Então, aí mais é ver as concentrações de acordo com o que cada marca apresenta. Em cápsula realmente já não vale, se em pó já não serve para todo mundo, imagine em cápsula, beleza? Então, vou abrir um pouquinho aqui para a pergunta, caso vocês tenham algumas dúvidas, né? Proporcionalmente essa aula ela foi mais curta do que a outra, mas foram quase 40 minutos aí de argumentos e justificativas para que, na maioria dos casos, a gente não prescreva esse suplemento e não faça algo desnecessário para os nossos pacientes, né? Talvez alguém pergunte, alguém já deve ter ouvido falar da suplementação de BCA intravenosa. É outra furada, né? Você suplementar BCA intravenosa, você não tem eficácia na síntese proteica. Inclusive, esse trabalho que ele fala, o trabalho de revisão aqui que eu mostrei, das vias de síntese proteica pelo BCAA, esse aqui, ó, do Robert Wolff, né? Ele fala que a suplementação intravenosa, inclusive, pode diminuir a sua síntese proteica muscular por conta de maior oxidação devido ao pool de aminoácidos na corrente sanguínea, né, no plasma. Então, é até um tiro no pé você tomar a suplementação de BCA intravenosa, beleza? Bom, pessoal, então basicamente foi isso. Mas se tiver algum questionamento, alguma dúvida, vamos abrir agora para essas perguntas e tá tudo certo, beleza? Bom, a Letícia pergunta aqui, então o BCA seria mais pela praticidade? Não, Letícia, tipo assim, se for pensar em praticidade, eu até prefiro suplementar o whey, porque você tem mais de 8 aminoácidos essenciais, né? Você tem todos os aminoácidos essenciais, do que o BCA, que só tem 3. Então, pensando em praticidade, melhor o whey do que o BCA. Rafa perguntou, com relação aos BCAAs para aquela primeira semana de dor na academia, seria interessante a suplementação para diminuição da dor? Rafael, excelente pergunta, né? Tá? Teoricamente, sim. Teoricamente. Mas por que que eu diria que não? Porque você tem outras substâncias e outras maneiras de diminuição dessa dor.
a gente vai falar, né, nesse curso, vou mostrar dados aí bem legais, que é sobre o ômega 3. Então, se a gente for parar para colocar no custo-benefício do que o ômega 3 proporciona, já adiantando aí que para isso pode funcionar, vale muito mais a pena suplementar ômega 3 para dor muscular do que os BCAAs, tá? Tem estudos aí recentes, inclusive, mostrando vantagem para esse tipo de suplementação, ou seja, um suplemento de gordura tendo função aí na redução da dor muscular. Então, pode ser interessante? Pode, mas eu prefiro dar ômega 3 do que o BCA para esse objetivo. A Fabiana perguntou aqui a respeito do cronograma, provavelmente por causa da alteração, que hoje teoricamente seria carboidrato, e foi BCA, mas eu expliquei no começo da aula, porque acho que o raciocínio funciona melhor um pouco falando de aminoácidos, tá? Porque a gente falou de proteína, falou de creatina, que está ligada também a aminoácidos, né? A proteína. Então a gente vai continuar com tudo nessa relação na próxima aula. A gente vai falar sobre glutamina, betalanina e HMB, tá? É... E aí depois a gente volta para os carboidratos, para a gente entrar em outro macronutriente, melhor assim, tá ok? Só foi essa alteração entre os aminoácidos e os carboidratos, tá? Eu ia deixar para falar glutamina junto com BCA, mas vou falar de glutamina também em um outro momento. Hoje a gente vai focar basicamente em BCA. Rapaz, anti-inflamatório para amenizar a dor é muito complicado. Você tem até influência negativa no processo de hipertrofia, digamos assim, até mesmo de síntese proteica, tá? É, Nesses casos, assim, eu acho que, como eu te falei, compensa muito mais suplementar o ômega 3 do que a prescrição, tá? Obviamente que o BCA não vai fazer mal para uma pessoa, mas lembra daquele critério que a gente falou de custo-benefício no começo do nosso curso, né? O BCA ele não vai causar riscos, né? A gente tem algumas pequenas evidências de alguns benefícios pontuais ali, por exemplo, para a redução da dor, mas o custo-benefício não compensa, porque, por exemplo, o ômega 3 é muito mais barato do que o BCA. É muito mais barato também a gente ajustar a quantidade de proteína. Então, uma prescrição não é baseada só em evidências e em risco e benefícios, mas sim custo-benefício do que é que dá para aplicar para o paciente. A gente tem um trabalho grande, né, que é a nutrição. Então, a gente tem essa capacidade de definir essas questões, tá? O E mais rico em BCA do que a albumina vai depender do tipo de whey, né? Do tipo de whey não, na verdade, da marca do whey, mas na grande maioria sim, William. Mas não é uma coisa muito absurda não, tá? Não é uma coisa que vai fazer muita diferença. Tem mais BCA, tem, isso é um fato. Mas não é tipo assim, a albumina é pobre e BCA, não. Muito pelo contrário, a albumina, tanto a suplementação quanto até o consumo do próprio ovo, é bem rico em BCA. Agora o whey tem um pouquinho mais. E aí, mais perguntas, galera?
Ó, o próprio suplemento da Gold, Francis, da Optimum, ele tem uma concentração bacana, tá? É tipo assim, aí vai também a minha experiência prática, né? Eu basicamente não tenho ah, tanta experiência prática na suplementação de BCA, porque eu não prescrevo só assim. Eu nunca atendi, por exemplo, um paciente com encefalopatia hepática, já atendi uma paciente de fenilcetonúria e eu indiquei o BCA da Gold, tá? Paciente vegano, assim, que não consome nada, eu também nunca atendi, né? Eu atendi vegetarianos, mas que vegetarianos que consomem ovo lácteo, né? Então consome leite e ovos, então até mesmo com suplemento proteico, né? Aqueles blends, não foi necessário a suplementação de BCAA, né? Então, assim, o que eu mais prescrevo, ou melhor, o único que eu prescrevi, digamos assim, para o paciente de fenilcetonúria foi aquele próprio BCAA da Gold, né? Aquele Verdil em pó. Então, uma dica que eu posso dar para vocês, por exemplo, em caso de marca, é o seguinte: você pode escolher uma marca no que diz respeito à concentração. Exemplo, se em 5 gramas de BCAA do produto, 5 gramas é o peso do scoop, tem 5 gramas de BCAA, esse BCAA mega concentrado, ele vale a pena. Então, quanto maior for a concentração por grama do produto, melhor vai ser a suplementação. No caso esse da Gold, é uma opção interessante. Ciclista, né? Parece que você estava adivinhando aqui as coisas que eu andei lendo hoje. Eu fui ver o uso de BCA hoje no Endurance, não fiquei empolgado com os resultados que eu vi, não. Tá? Eu vi um trabalho com Endurance, com ciclistas, que eu fiquei um pouco preocupado. Né? Um trabalho publicado agora em 2018 e mostrou que o seguinte: 10 gramas de BCA ele teve um efeito positivo e teve um outro efeito negativo. O que aconteceu? Qual foi o efeito positivo? O efeito positivo é que ele reduziu a degradação proteica muscular, uma via de degradação proteica, né, que é o pectina proteossoma, tá? Mas entra naquele mesmo critério. Eu imagino que uma suplementação de whey após treinamento faria a mesma coisa que esse BCA, pensando nessa redução. Tá? Eles não compararam BCA com whey, eles compararam BCA com carboidrato, por exemplo. Então fica bem difícil essa comprovação, né? essa comparação. Inclusive, eu acho que todos os estudos que, por exemplo, BCA e que tem benefício, a pessoa usasse o whey com a mesma quantidade de BCA, o resultado seria igual ou melhor. Certeza não tenho a dizer, porque a gente da ciência, né, não tem como dar certeza das coisas, mas é muito provável que esse efeito aconteça. Né? Muito provável é uma palavra melhor aplicada para esses casos. Né? Não é ficar em cima do muro, é porque a gente não pode dar garantia e certeza de nada na nutrição. Tá? Quer ver uma coisa que eu fico complicado? O paciente chega para mim e fala assim: quantos quilos eu vou perder fazendo a dieta? Eu não sei lá quantos quilos você vai perder fazendo dieta. Existem tantas variáveis, pode funcionar, pode não funcionar. Então, isso é muito relativo. Então, esse foi o efeito positivo, tá? Reduziu a via da ubiquitina proteossoma, porém, reduziu também níveis de expressão da PGC1-alfa. PGC1-alfa é um marcador de biogênese ribossomal, ou biogênese ribossomal, desculpa, gente, biogênese mitocondrial, né? Você aumentar o número de mitocôndrias, tá? Essa enzima está relacionada a isso. Então, eu fico um pouco preocupado se de fato o BCA pode reduzir o processo de adaptação do treinamento, que é formar mais mitocôndria para ter mais desempenho e mais performance.
Tá? Então, assim, é mais complicado. Pensando no fornecimento energético, eu acho muito pouco provável que o BCA contribua para alguma coisa. Até porque o ciclismo vai utilizar como prioridade a combustão de carboidrato, tá? E até mesmo de ácidos graxos, dependendo do processo adaptativo. Então, arriscaria dizer que eu acho não interessante, assim, pensando nesses momentos. Pelo menos durante uma prova, um treino mais curto, né? Claro, sim, meu velho. Deixa eu ver até se está aberto aqui. Eu já publico aqui para vocês. Acho que eu não fechei o coisa, não. Deixa eu só ver aqui, peraí. Compartilhar desktop. Eu fechei aqui sem querer. Eu fechei. É... Eu vou pedir para a Gabi colocar o artigo na área de membros. Assim que a aula estiver disponível, eu coloco o artigo lá, beleza? É a Pauline falando que mora nos Estados Unidos, né? Thank you. Desesperador porque somos acima de suplementos. Justamente, a maioria da suplementação, em muitos casos, é desnecessária, né? E eu até me sinto na obrigação de fazer esse curso, né? De ajudar profissionais nutricionistas e estudantes, porque eu vim desse mercado, tá? Então eu poderia falar que todos os suplementos funcionassem, né? E que tem boas evidências. Eu poderia ser tendencioso, na verdade, né? Porque eu vim desse mercado, foi um mercado que, de certa forma, até me ajudou na minha carreira, a visibilidade e tudo mais. Eu sou eternamente grato, né? A empresa de suplementação, mas a gente não pode ser hipócrita e dizer que tudo funciona, né? Ou ficar imparcial em relação a isso. Então, hoje, o objetivo desse curso, né, da suplementação 4D é mostrar uma visão é, baseada em evidências do que pode ser útil na prática clínica, de acordo com o que a gente tem de ciência sobre os suplementos, tá? E não só de uma pessoa que é contra, porque a pessoa as pessoas que eu sou contra suplemento, mas eu não sou contra suplemento. Eu sou contra suplementos que não funcionam, né, e que fazem falsas promessas. Mas o que funciona vai ser muito bem-vindo, né, porque eu tenho o prazer de estudar sobre substâncias e ajudar na qualidade de vida dos meus pacientes, de pessoas leigas. Então, se existir algo que realmente traga benefício, que faça diferença e que a gente possa utilizar com segurança, eu serei o primeiro a usar. Mas eu preciso de dados, eu preciso de evidências. E na nutrição não é um pouco diferente de nenhuma outra área, é ciência, né? Evidências, que a gente faz a tradução do que acontece no laboratório para a vida dos nossos pacientes. A gente não reproduz, porque a gente não vai reproduzir estudo de laboratório com paciente, porque lá foi controlado, existem uma série de fatores, né?
mas a gente faz um meio termo, a gente faz uma tradução, digamos assim, e que isso represente mudanças no padrão alimentar dele. Então, com esse meu discurso, eu vou finalizar a aula, né? Hoje eu estou meio inspirado para falar sobre essas coisas. E espero que vocês tenham curtido aí, aproveitado. Né? Então, até a próxima semana com a próxima aula. E um grande abraço, né? Um prazer sempre estar aqui nessas noites compartilhando com vocês, né? E é isso. Abraço para quem é de abraço, e beijo para quem for de beijo. Bye bye, galera. Valeu, Pauline. Obrigado pela mensagem, querida.